Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, reunidos nesse templo de amor, crendo, Senhor, em tuas promessas, que onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, lá tu estarias. Acreditamos, Senhor, e aqui nós nos encontramos em teu santo nome. Este templo, Senhor, com o único objetivo de te encontrar, de receber tuas bênçãos, tuas energias, o aprendizado, tuas verdades. Abençoe, Senhor, esta casa que nos acolhe. Abençoe, amado Cristo, cada aprendiz do Evangelho que aqui encontram-se alistados na bandeira branca da caridade, da fraternidade, como aprendizes do Evangelho, servos do teu servo, representantes da tua vontade, Senhor. Os espíritos amigos, sábios, benevolentes, que aqui se encontram em teu santo nome, possa acolher a necessidade de cada um, encarnados, desencarnados, que de onde vieram e como vieram, Senhor, possam encontrar e receber a paz e a verdade. E que as energias que pulsa do teu coração bondoso nesta casa de amor possam ser estendidas ao lar, à família, aos familiares de cada companheiro e irmão que aqui se encontram. Naqueles que já partiram para a pátria-mãe, através do desencarne. Aqueles que não conseguiram vir a esta casa, aqueles que são inimigos do Espiritismo, rejeitando-o sem conhecê-lo, para aqueles que perseguem as tuas verdades aqui vivenciadas. A todos, Senhor, rogamos que tuas bênçãos sejam em seus corações. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. E este alimento seja também um precioso medicamento, saciando o corpo, alimentando a alma, curando o Senhor das fragilidades. Abençoe as mãos que proporcionaram as condições de nós recebermos este alimento. Estenda tuas mãos santas neste caderno de prece, e cada nome que aqui se encontra, onde estiverem, possam receber nesse instante a visita de um anjo amigo e de tuas santas energias, e assim fortalecê-los a buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, Cristo Jesus. Estenda tuas bênçãos, tuas mãos iluminadas, e que possa derramar a santa energia, transformando-a no mais precioso medicamento. Assim como fizestes nas bodas de Canaã, transformando água em vinho, transformai esta simples água no mais precioso medicamento, e que cada irmão, nas suas necessidades, na individualidade, ao ingerir ou passarem suas dores ou feridas, possam encontrar a melhora, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre, abençoe a colônia Santa Marta, lugar de tantas dores, de tantos expurgos, de tantos esclarecimentos, os hospitais, os presídios, os orfanatos, as creches, os asilos, os manicômios em especial, Senhor. Por aqueles que vão distanciando de Ti e perdem a razão.
a compreensão de ser e de existir. Iluminai-os. Abençoai os andarilhos, aqueles que estão perdidos nas estradas da vida. Abençoai, amado Jesus, aqueles que encontram-se em vícios, nas indiferenças espirituais. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. E um dia possamos compreender que somos todos irmãos. E na prática da caridade, possamos nos unir e viver a fraternidade universal do amor como uma única família, filhos do mesmo Pai, irmãos de Cristo Jesus. Abençoai, amado, nosso país querido, esta nação que passa por tantas convulsões sociais, inversões de valores de verdade, por misericórdia, Jesus. Guie nossos governantes, guie a mente daqueles que julgam, daqueles que promulgam as leis, daqueles que as fazem cumprir. Abençoe, Senhor, toda a humanidade, principalmente os países que encontram-se em conflitos bélicos. Abençoe nossos vizinhos, que por teimosia orgulhosa caminha para derramamentos de sangue. Por misericórdia, Jesus, não permita. Que a paz há de reinar em todos os corações. Que a luz da verdade, Senhor, possa acordar a humanidade e caminharmos de cabeça erguida, coração puro para a regeneração. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos. Que a paz de Cristo se faça em nossos corações. Que a verdade de Jesus Cristo possa nortear-nos. E eu rogo pela misericórdia divina que me faça compreensível sobre as luzes sagradas da verdade de Jesus Cristo e que essas verdades possam tocar o coração de cada um e a escutar ou quando sentir. Muitas vezes nós escutamos nos recessos da alma as verdades de Jesus Cristo. Sem escutá-las com nossos ouvidos, pois muitas vezes nós escutamos com os ouvidos, mas não as compreendemos, não as aceitamos. Mas quando ela toca a nossa alma, nós despertamos. Então, que esta tarde maravilhosa, nós nos encontramos por única causa, a de Cristo. Compreende isso? É muito importante que a gente entenda isso. Aqui nós nos encontramos por causa única e primária de Jesus Cristo. Se não fosse por Ele, vocês não estariam aqui, e nem eu. Se eu não estivesse, com toda certeza, vocês não estariam, né? Não é porque não, mas porque eu sou o dono desse imóvel. E aí não teria o Recanto da Paz, poderia estar em outro lugar, mas não aqui. Então isso é tão importante que a gente entenda, compreende? Pois a lição do Evangelho hoje, ela vai nortear essas verdades, para que a gente entenda. Eu já peço de antemão perdão, se não for muito sábio nas palavras, porque sabedoria eu não tenho nenhuma. Já peço perdão se for mal interpretado, acreditar ou achar que, por opinião, é orgulho, vaidade ou presunção minha. Apesar que eu sou orgulhoso, sou vaidoso e cheio de presunções. Mas não no trabalho de Jesus Cristo, nesse não. Eu me faço como Paulo de Tarso. E ainda os demônios habitam dentro de mim. E que eu luto todos os dias
para domá-los e converter estes demônios em anjos. Não é erradicar, expulsar, não. Isso não adianta. Porque se eu expulsar um demônio, volta 7. Agora, se eu evangelizar esses demônios íntimos, voltará 7 anjos. Entendeu aí? Muita gente diz, hoje eu tenho que sair e matar um leão. Não adianta você matar um leão. Não adianta você matar um leão, se você mata um, vai vir hiena, urubu, vai vir todos aqueles que querem comer a carcaça do leão. Está entendendo isso? Agora, se você domesticar aquele leão, o leão é o símbolo do rei da floresta, não é? Quem é que vai atacar? Pois você está com um leão domesticado dentro de você. Os orgulhosos não entendem isso. Mas aqueles que já despertaram para as verdades eternas compreenderão, entenderão e aceitarão. Pois Jesus Cristo disse que o maior é aquele que se faz menor. Compreende isso? O maior é aquele que se faz menor. Nós sabemos, hoje, com o avanço das tecnologias, nós sabemos que tudo é energia. Tudo é energia. A matéria é a condensação da energia. E vai se transformando em elementos palpáveis. Então, quando Jesus falou que o maior na terra é o menor nos céus, ele disse que quando a gente vai conquistar as coisas materiais, nós vamos gastar muita energia para transformar as coisas materiais, para adquirir, para conquistar, para ter as coisas materiais. E quando nós gastamos as energias para as coisas materiais, nós perdemos as energias espirituais. E então, por algum tempo, eu posso até conquistar o mundo. Nós temos, durante todas as histórias de tempo da humanidade, os grandes conquistadores da matéria, dos países e até de continentes. Mas o que aconteceram com estes conquistadores? Alguém sabe onde Hitler está? Alexandre o Grande? Aníbal? Salomão? Gengis Khan? Quer mais perto? Saddam Hussein? Bin Laden? Sabe onde eles estão? Não. Ninguém nem tem notícia de seus espíritos. Porque eu acredito, essa é a opinião minha, não encontram-se no orbe terrestre. Porque foram arrastados pelo magnetismo inferior para planetas inferiores. Então, quando Jesus diz que o maior é aquele que é menor, quando nós nos encontramos sob a humildade e a fraternidade da verdade, das leis eternas e imutáveis, nós para o mundo somos covardes, simplórios, humildes na questão de valores. Mas acontece que, ao fazer essas conquistas espirituais, nós não gastamos as energias materiais e ampliamos nossas forças espirituais. E transforma, então, matéria em luz. Vocês viram? Quer o exemplo de um? Francisco Cândido Xavier. Viram quando ele desencarnou? Uma luz saiu no Fantástico. Em poucos segundos. Não passou mais de 30 segundos aquela informação, porque ela não dá dividendos e valores financeiros. Ela não amplia a conquista material do ser humano. Então, a reportagem, eu acredito, foi um descargo de consciência. Veio uma luz, que nós sabemos que a Nossa Senhora adentrou-se na janela que ele estava e saiu com maior intensidade. Então, ali, aquela matéria transformou-se em luz. O pequeno ser, o humilde ser de São Leopoldo, de Uberaba, transformou-se num ser
excelso de luz. Aquele homem que vivia com salário mínimo, que dormia em um colchão de capim, aonde seu quarto tinha 3 peças de móveis. Compreende isso? Aonde a fortuna dos direitos autorais, que passa da época, há mais de 20, 30 anos atrás, estimava-se em 40 milhões de dólares os direitos autorais. Ele vivia num casebre. Ele vivia com seu parco salário mínimo e ainda assim ajudava muitas pessoas, dividindo o pouco que tinha. Ele não conquistou a matéria, mas ele transformou-se em grande. Então, quando nós vamos buscar a verdade, precisamos aprender a escutar. Aprender a compreendê-la, não com a mente humana, com o cérebro materialista, mas escutar nos recessos de nossa alma, no nosso coração, e assim compreender a luz da verdade. Por isso que eu disse, iniciando esse nosso encontro, que nossa casa tem, por causa desses encontros, Jesus Cristo. Vira a cadeira dela mais para cima, mais para o rumo meu, para ela não ficar torta com o pescoço. Compreende isso? Ainda vai ver uma pessoa linda aqui na frente. Aí, ó, chega a iluminar os olhos agora. Compreende isso? Causa. Porque eu coloquei há 21 anos atrás a minha vida na causa de Jesus Cristo nesta casa. E a dona Josefina é uma que tem 21 anos que ela acompanha nós. Dona Fátima aqui, não é dona Fátima também? Compreende isso? E nunca tivemos lucros materiais nessa casa. Não pedimos, não cobramos, não recebemos, não vendemos. Nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos falar os falsos profetas. No capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. E nós precisamos lembrar de Jesus Cristo. Se é Ele que você está procurando. Se não é Ele, você está no lugar errado. Porque aqui a causa é Jesus Cristo. Não vai encontrar outras coisas. Nos procuram muito, tanto pessoalmente pelas redes sociais, dizendo que dia que é a gira, que dia que vai ter o trabalho, que dia que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não tem, meu amigo. Faz um trabalho para trazer minha mulher de volta. Não faço, amigo. Faz um trabalho para me oferecer uma época, uma porcentagem, se eu ajudasse ele a ganhar na loteria. E eu disse para mim mesmo, não disse para ele, ô meu filho, não faça, a gente não faz isso. Pensei, se eu tivesse esse poder e eu quisesse coisas materiais, eu ia fazer para pegar porcentagem ou ia fazer para ganhar tudo? Ah, mas não pode fazer para si, eu fazia para minha mulher. Véio. Nós somos sócios. Simples assim. Compreende isso? Então são os falsos profetas, e isso está oferecendo aí a torta direito. Se você veio numa casa de Deus, de Cristo, para melhorar a condição de você ganhar dinheiro, você está no lugar errado. Pode melhorar a sua vida financeira, pode melhorar o seu patrimônio, porque quando nós buscamos o reino de Deus, tudo mais nos será acrescentado. E nós somos herdeiros do universo. E se nós tivermos uma tranquilidade mental, uma paz sentimental, você terá clareza nos seus negócios honestos. Então é lógico que há prosperidade. É lógico que você será muito mais próspero. Mas se for só o único objetivo ganhar dinheiro, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque as forças malignas oferecem ao ouro de tolo. As ilusões, as mentiras, as falsidades, a aparência que está dando tudo certo. Agora, se você está buscando Jesus Cristo, vocês que estão aqui, corpo presente, os espíritos e aqueles que nos escutarão daqui a uma semana pelas redes sociais, você está no lugar certo. E eu quero que lembrem das palavras de Jesus Cristo que disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida.
Jesus é o único caminho. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz os falsos profetas: se alguém vos disser, Cristo está aqui, não o procureis, mas ao contrário, ficais atentos, pois os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer, seus numerosos brotos esperando pela época da floração? E o Cristo não disse, reconhece-se a árvore por seu fruto? Se os frutos são amargos, sabei que a árvore é má. Mas se são doces e saudáveis, direis, nada de tão puro pode sair de uma fonte má. Ele faz aqui a analogia da figueira. Não vedes as folhas da figueira que começaram a embranquecer? Os brotos esperando a época da floração? Porque aquele que busca já está começando a receber a luz da verdade. Ele já está pronto para receber as luzes da verdade. Ele tem então que encontrar esse caminho que vai fazer a floração e a frutificação das verdades de Jesus Cristo. É o aviso. É o aviso para a nossa alma. Muitas vezes nós temos um conflito íntimo e vamos buscar nas religiões as bênçãos desse conflito. Talvez os conflitos familiares, talvez as dores, talvez a problemática financeira, talvez os conflitos existenciais. Muitas vezes a falta do conhecimento das leis que regem o mundo mental com o mundo cerebral, com o mundo físico, com o mundo astral. Esses são sintomas para impulsionar-nos a encontrar a verdade. Mas aí cada um vai colocar a sua vontade. A grande maioria perde esses avisos, pois materializa sua busca. A grande maioria quer ficar livre da dor e do sofrimento. A grande maioria, ou maior parte, quer a prosperidade financeira. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a si próprio? Que adianta você, na casa dos seus 30 anos, buscar a religião para que você seja próspero e você fique extremamente rico, milionário, e aos 50 anos você não sabe o que faz? Você não sabe para onde vai, você não sabe a quantidade de remédio que toma e nem tem tempo para fazer outra coisa a não ser visitar os hospitais, os consultórios, os laboratórios. Muitas vezes não consegue nem sair da cama. Que adianta então conquistar tudo isso? Se perde a si próprio, a sua própria razão de existir. Então, o aviso é para que a gente busque, e Deus nos deu a liberdade de escolha. Mas a maioria quer materializar aquilo que é espiritual. Eu estou apiedado destas gerações novas, porque são crianças, jovens, adolescentes e jovens adultos que estão perdidos por causa dos pais. Por causa dos pais. Porque os pais não estão apresentando aos filhos Jesus Cristo de verdade e qualidade. Muitos ensinam as preces decoradas, que as crianças não entendem nem compreendem, só cria-se um hábito exterior de praticá-la. Ensina a educação no mundo, o verniz, mas não ensina a caridade e a bondade no coração. Hoje, as crianças não podem ser crianças. Os adolescentes não podem ser adolescentes. Hoje tudo transforma-se em diagnóstico. A criança, ela tem períodos de transição e transformação. Os adultos também, até ele chegar na casa dos seus 33 anos.
dos 27 aos 35, mas uns a mais, uns a menos, então vamos ficar na casa dos 33. Que transforma-se, que entra em ebulição interior. Mas hoje, se uma criança é introspecta, quando ela chega na casa dos 5 para 6 anos, ou algumas antes, outras mais, 5, 8 anos, é levado ao médico. E aquela criança que não gostar de brincar, que é mais tranquila, que é mais calma, que é quieta, vai dizer que ela é uma autista. Aquela criança que não quer prestar atenção nas aulas, vai dizer que ela tem TDAH. O jovem adolescente com crises hormonais, que foi criado na subserviência dos pais, que não ensinaram a ter coragem, que não ensinaram a luz da verdade, porque os pais temiam que a criança machucasse. Pois os pais são dependentes dos filhos carentes de amor. E aí coloca os filhos trancafiados em casas com celulares e com televisores, e só com convivências virtuais, como se fossem pássaros na gaiola, porque os pais temem que o mundo abocanhe teu filho, mas a insegurança é dele. Porque os pais querem doar aos filhos o que há de melhor. Mas não pergunta para os seus filhos o que ele gostaria de melhor, o que é melhor para ele. Um dia, numa grande capital, um pai bilionário queria dar uma lição ao seu filho, porque o filho não estava dando valor na riqueza do pai, não estava dando valor na mansão, não estava dando valor no grande quarto com ar-condicionado, com internet, com televisão. Não estava dando valor na piscina aquecida no quintal. O pai se sentia ali que o filho era ingrato, pois ele trabalhava. Eu trabalho, fiz isso tudo por você, para você. O pai pega a criança, lembra de um parente pobre, uma cidadinha, Corrutela do interior, e leva a criança para passar um final de semana. Chegaram lá, a casinha de taipa, humilde, o quintal limpinho, pé de mangas, pé de goiabas, abacates, laranjeiras. Era um imenso pomar no fundo da casa. Passava um pequeno riacho, um rego d'água que fazia uma bica que caía na cozinha e descia pelo pomar onde tinha um manguezal de porcos soltos. Ao lado, um curral cheio com algumas vaquinhas e desaguava num grande riacho. O quintal repletos de patos, marrecos, galinhas. Era a sobrevivência daquela família humilde. Não tinham dinheiro, não tinham luxo, mas tinha aquela vida simples e humilde. A criança ficou encantada. O fogão a lenha, lampião. Passaram lá aquele final de semana e retornaram. O pai, chegando em casa, estufou o peito e disse: meu filho, o que você achou dos nossos familiares pobres? O filho olhou para o pai e disse: pobres? Pobres somos nós. Olha o tamanhozinho do meu quarto. Eu preciso de ar-condicionado, pai. Lá, o vento da natureza com perfume de rosas entra pelos buracos da janela. Eu acendo a luz, pai, lá eu vejo milhares e milhões de estrelas. Eu abro a água numa torneirinha, lá corre um riacho dentro da cozinha. Nós aqui temos uma piscina pequenininha de 10 metros. Lá tem um riacho imenso, infinito de águas. Aqui nós temos que ir ao supermercado para comprar. Lá eles saem pé na porta e já pegam a fruta. Eles são milionários, pai, que felicidade. Fiquei com inveja dos meus primos. O pai baixou a cabeça.
entendeu a lição. A maioria não enxerga o que os filhos, o que as crianças, o que os jovens adolescentes precisam e querem. Ficam aprisionados a essas ofertas materialistas e esquecem do principal. Pai, eles tomam café da manhã juntos, eles ajudam a acender o fogão, a lenha. Eles almoçam juntos, jantam juntos e deitam juntos, porque não tem televisão, pai. Entende? Brincam, correm, nadam. Aquela criança mostrou ao pai que era o que é riqueza. Hoje, as religiões estão perdidas. Falsos profetas que oferecem o mundo na matéria. Os pais estão perdidos porque não encontraram mais Jesus Cristo em seus corações. As religiões transformam Jesus Cristo, Jesus, a empresa comercial da prosperidade, da felicidade. Não é assim. Jesus é o único caminho. Mas o único caminho em Jesus Cristo é o amor. É o amor de Jesus Cristo que é o patrimônio para a paz, a felicidade e a vida eterna. Não esse mundo interesseiro, materialista, globalista, competitivo, que nos apresenta. Eu imagino nesse instante. Agora, enquanto estamos escutando essas verdades, quantos estão num grande salão, repletos de ar-condicionados, repletos de servos, mordomos, engravatados, sentados em cadeiras luxuosas, poltronas luxuosas, trazendo água caríssimas para fazerem leis para impor goela abaixo a nós. Leis que algumas vão distanciar da verdade de Jesus Cristo, das verdades da paz, do amor, da família, da felicidade. Compreende isso? Assim como fizeram na pandemia. Não pode encostar-se no outro. Quase morri na pandemia. Mas não foi pelo vírus. Foi porque eu não podia abraçar e beijar ninguém. Porque eu não podia tocar ninguém. Não por mim, mas pelas pessoas. Com 30 dias de pandemia, de lei, aqui, nesse santuário de Jesus Cristo, eu arranquei a máscara e falei, quem quiser arranque. Eu que não vou obedecer, me perdoe essa porcaria mais. Eu vou obedecer a Jesus Cristo. Um mês que eu fiquei ali, humilhado dentro da minha alma. Mas, meu Deus, que homem cristão que eu sou. Arranquei a máscara. Não ficou um de máscara dentro desse salão. Lembra disso, Raíssa? Não ficou um, todo mundo arrancou a máscara. Todos pegaram Covid. Nenhum que eu saiba que frequentou e trabalhador dessa casa foi internado. Está compreendendo isso? Não fechamos já ia falar 1 hora, não. Um único minuto. Nós fazíamos, era triplicar os trabalhos. Se tinha uma palestra, seria 3. Se era passe, era 3. Tratamento espiritual, eram 3. Tudo nós multiplicamos por 3. Acudimos. E em nome de Cristo Jesus salvamos centenas de pessoas. Pela verdade de Jesus Cristo. Enquanto as igrejas se fecharam, enquanto aqueles que estão lá no poder, engravatados em salões repletos de luxo, decidiam as leis de Jesus Cristo, para os templos de Jesus Cristo. Só que estes que obedeceram não estavam reunidos por causa de Jesus. Vieram as ordens, fecharam. Você vai levar multa, vai ser preso. Eu falei para os trabalhadores, quem quiser ir embora, fique à vontade. Quando terminar, retorne. Nós temos a disciplina férrea. Trabalhadores desta casa não podem ter 1, 3 ou 5 faltas anual, pois senão é afastado. A não ser em casos de necessidades de doenças, enfermidades. Ah, minha mãe está doente, vou cuidar dela, cuide dela. É, mesma coisa, nem falta leva aqui. Meu pai está no UTI, pode ir. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho está doente, pode ficar, não leva falta.
Compreende? É o mesmo trabalho. A única diferença é que está cuidando de um seu é o trabalho da caridade. É a mesma coisa. Nenhum trabalhador foi. Todos ficaram. Falei, olha, se eu for preso, vocês vão também. Não, nós vamos preso junto com você. Eu queria ver se a hora que aparecesse ali. Quem é que ia ficar atrás de mim aqui, né? Ao meu lado, né? Graças a Deus deu certo, né? Foram dias, semanas e anos difíceis, mas prevaleceu a verdade de Jesus. É essa verdade que eu estou chamando a cada um a acordar para vivenciá-la. Cuidado! Cuidado com o que você está procurando. Cuidado com o que você está obedecendo. O Estado pode inventar, promulgar as leis que regem a sociedade, mas não a família, não Deus. Isso nós não podemos aceitar. Agora, terça-feira, vai ter o julgamento mais infame da história do nosso país, que eu compararia com o julgamento de Jesus Cristo. Pessoas perguntam, você é bolsonarista? Não. Lulista? Também não. Porque tem mais de 25 anos que eu não voto. E não voto. Porque eu sou devoto de Jesus. Eu não voto. Não aconselho ninguém a fazer isso. Democracia tem que votar e escolher. Mas nós sabemos que o nosso país está vivendo uma inversão de valores, que a verdade não pode mais falar. E que o julgamento de um homem inocente que já está condenado por aqueles que fizeram as leis e mudaram para poder trancafiá-lo, porque quer o interesse na matéria. Que antes de assumir o poder, pregavam contra Jesus Cristo e atacavam os religiosos. E agora, de vez em quando, aproxima-se com falsidades e mentiras para somar o poder. Então, quando nós falamos de falsos profetas, eles estão em todos os lugares. Ele é o professor do teu filho. Ele pode ser teu amigo. Ele pode ser o teu patrão. Ele pode ser o político. Ele pode ser o governador, o prefeito. Aqueles deputados que promulgam as leis mentirosas. Ele pode ser o ministro do STF. Os falsos profetas estão em todos os lugares. Ele pode ser o ator da televisão que está incutindo em você uma filosofia que distancia da verdade. Os programas disfarçados. As músicas veladas. De vez em quando eu estou aqui no meu lar, neste cantinho do universo, nesse recanto de paz, e eu escuto músicas distantes. Eu falo para minha mulher, olha lá, é um ponto de terreiro. Está batendo. E as pessoas, até encontros religiosos, batendo aquele ponto de terreiro que faz as moléculas e as células do corpo transformar as vibrações. E as pessoas ficam em exaltação alucinógenas, sem tomar nada. Entende isso? É uma mistificação, é uma influência. Temos que ter cuidado. Os falsos profetas estão em todos os lugares. Ele está no psicólogo que você, o filho, fica doido para ir. Porque seu filho quer, muitas vezes, uma aprovação daquilo que não é da verdade. Aí ele precisa de um psicólogo doutrinado. Daqueles psicólogos modernos. Olha, você tem que ser aquilo que você se sente. Não é? Vocês viram essa onda agora de aconselhar adultos a chupar chupetinhas antes de dormir? Bico. É? Você já imaginou? Seu filho olha para você e você está com a chupetinha. O que é isso, papai? É que eu estou estressado. Ele vai olhar para você e pensar, meu Deus, ele era meu herói. Eu tinha ele como um homem, mas ele é mais criança do que eu. Vou ter que ajudar ele. Virar homem, papai. Tem a coragem de enfrentar seus medos? Tem a coragem de enfrentar os desafios, papai? E olha que tem criança que vai falar isso, papai, hein? Ou está falando por aí. É? Estão perdendo os valores. Por quê? Porque a doutrinação é mundial. Os profanos, os falsos profetas. Assim como convenceram a soltar Barrabás e prender Jesus Cristo. Crucificar Jesus Cristo. Qual o crime?
de falar a verdade, de defender a verdade, de ir contra a falsidade, a hipocrisia, os interesses materiais. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino revelam, de fato, os sinais de uma missão de elevada natureza, ou seja, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que reconcilia todos os corações, e se em confirmação as palavras, junto os atos, então podereis dizer, estes são realmente enviados de Deus. Analise a verdade. Resultados. Não pense você que se você não acreditar, você está livre dos resultados, das consequências. Olha o tantos de consequências tiveram por aqueles que desprezaram as verdades em Cristo Jesus. Nesses últimos 5 anos, onde toda a humanidade passou por uma chaculajada, um rebuliço. Olha o caminho que nosso país de forma continental está entrando por faltar com a verdade. Olha, por acreditar nas ilusões mentirosas de falsos profetas. Desconfiai das palavras hipócritas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que pregam nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que dizem ter a posse única e exclusiva da verdade. Quem detém a verdade? Jesus. Eu sou a verdade e a vida, disse Jesus. Não adianta você inventar novas fórmulas ou ir nas fórmulas destas empresas religiosas. Vem, você vai ficar rico. Vem, você vai ser curado. Vem, você pode fazer tudo. Vem. Uns vão lá para o terreiro, tomar marafa, tomar cachimbo, charutos. Outros vão tomar chá. Outros fazer cultos alucinógenos. Outros com rock, bandas pesadas. E corre frouxo ali as doações, as ofertas, as contribuições. Porque o líder religioso precisa manter uma posse, ter um salário. Onde estava escrito isso? Onde está escrito isso na Bíblia Sagrada? Me mostre, por favor, onde está escrito isso aqui. Ah, na Bíblia tem o dízimo. Mentira, foi inserido. Foi inserido pelos homens. Está compreendendo? Não foi Cristo. Não foi Jesus. Ah, mas precisa manter os templos, sim, pela coração e caridade. Se o seu dirigente não tem as condições financeiras. É como antigamente, ou em alguns lugares ainda tem os benzedores. O benzedor deixa a sua atividade, benze. Aí aquele que vai lá deixa um pacotinho de arroz, um pacotinho de feijão, açúcar, café. Ou às vezes, discretamente, coloca no canto uma nota de 10, de 20, de 50. Mas o benzedor não te pede, não te cobra, se ele trabalha em nome de Cristo. Assim são os templos. Assim são as casas religiosas. Mas querem suntuosidade para somar carnês, para terem a necessidade material aparente para os fiéis contribuírem mais. Eu fiquei assustado, porque tinha uns 20 anos que eu não ia em Trindade. Fui esses dias. Quando eu fui em Trindade, a convite de um vizinho meu, eu não tinha o Recanto da Paz. Morava ali no setor sul, na Praça do Ratinho. Um vizinho me chamou. A senhora, muito católica, vamos lá, Geraldo. Ele me convidou, eu era espírita, sim, trabalhador, falei, vou. Fomos num domingo de manhã, ela que se gostaria muito. Fomos. Eu escutei a missa. A pregação estava até bacana, mas foram só 15 minutos de pregação de Jesus. Não estou falando mal, estou contando um caso. Estou contando um caso. Se é bom ou mal, você que vai julgar. Para mim não foi bom, porque nunca mais eu voltei lá. E aí começaram a pedir para o piso. Era a igreja nova.
Fui na igreja velha, achei linda. Fui na nova, não me senti muito bem. Mas escutei a pregação, subi aquelas escadas, estava lá, em pé. Tinha poucos bancos. O chão ainda estava no contrapiso. E o líder religioso convidando para quem quisesse dar 1 metro ou mais para comprar o piso. Eu falei, vou ajudar. Vou contribuir. É claro que vou. Vai ficar lindo isso aqui. Eu já preparei. Falei assim, levei meu... naquela época era talão de cheque, né? Eu estava com meu talãozinho de cheque. Eu falei, vou dar um chequinho para ele. Né? Aí ele disse, olha, nós estamos aqui arrumando um fornecedor. Quem quiser doar 1 metro, 10 metros, 50 metros, 100 metros, não importa. Né? Fique à vontade, vamos doar e tal, aquela coisa. E foi falar. E era o mármore da Itália. E aí eu falei, poxa, mármore, eu consigo, né? 1 metro tá. Aí é R$500 o metro. Eu falei, pelo amor de Deus, não dei conta mais. Eu estava achando que ia ser R$50. Até R$50 naquela época eu dava o cheque. Eu conseguia. Mas R$500 no metro, eu falei, acabou minha fé. Acabou de perder 1 metro quadrado do seu Geraldo. Eu vim triste porque eu não conseguia pagar R$500 naquela época. Compreende isso? Naquela época, R$500 o metro quadrado. O mármore, não sei se colocaram. Nunca mais voltei lá. Não sei se era aquele mármore que veio da Itália. E agora eu fui lá, quando passei, eu vi a igreja velha, que era nova, mas que agora vai ter a outra nova, no alto da montanha. Um monumento fantástico material, de uma beleza arquitetônica fantástica, mas que eu me senti triste. Eu senti triste, muito triste, porque eu não vi o brilho. Eu tenho evidência. Eu não vi o brilho da energia de Jesus Cristo derramar. Eu vi uma imponência arquitetônica de uma engenharia muito fantástica. Está compreendendo isso? Certa feita, uma família fez um tratamento nesta casa. Uma família bilionária hoje. Estavam passando fome, necessidades. O tratamento foi 1 ano. Melhoraram. Conseguiram reaver os bens. E um dia o jovem herdeiro chegou aqui e disse, consegui entrar no escritório do meu pai. Eu encontrei 980 escrituras. Uma fazenda de 85 alqueires, num local extremamente valorizado, que hoje é uns 2 milhões o alqueire. E eu disse, teu pai, ele já desencarnado há 12 anos, pediu para você doasse. Ele arregalou os olhos e falou, Geraldo vai pedir dinheiro agora. Ele pediu que você doasse R$5.000. Ele já olhou para mim já com a cara desconfiada. Para a Igreja Católica. Não é para doar para nenhum centro espírita. É para a Igreja Católica. Que ele está sentindo no mundo dos espíritos essa necessidade e essa promessa que ele ficou devendo. De um grande negócio que ele fez. Ele deu aquele suspiro de alívio. Ainda bem que eu não vou pagar para o Geraldo. Foi embora. 6 anos depois ele voltou. Ele voltou e sentou no penúltimo banco. E o pai dele sentou no último. Ele, assim, a esposa. Eu estava no meio da palestra, eu olhei e eu vi 3 entrando. Ele e a esposa. E o outro era desencarnado. Era defunto. E os 2 sentaram e o pai sentou no meio e pôs a mão assim no banco. Algumas pessoas de vez em quando sentam e deixam aí. Pois assim, entre os 2. Eu falei, ele não doou dinheiro. E ele pediu para conversar comigo depois da palestra. Bem. E ele disse, estou tomando 16 comprimidos por dia. Não sei o que eu faço. A medicina não encontra a causa das minhas enfermidades e doenças. Eu olhei para ele e falei assim, você doou o dinheiro? Não. Eu falei, tu é amarrado, hein, filho? Tu é mão de vaca, hein? O dinheiro nem seu é. O dinheiro era do seu pai. E você está morrendo o dinheiro do teu pai. Eu falei, ele está ajudando você aí, atrás de você, cobrando essa doação para a Igreja Católica. Eu falei, aí você vai adoecer mesmo. Ah, mas não, a cobra aparece, mata a vaca, acontece com não sei o quê, não sei o quê. O cara estava tirando 1.000 litros de leite por dia. Morrendo R$5.000.
Meu querido, 1.000 litros de leite por dia, você sabe quanto que é o litro de leite para você vender assim, in natura? Vou pôr na pior das hipóteses, R$2. 1.000 litros a R$2 é 20 mil reais, meu amigo. Ele morrendo 5 mil. Falei, agora multiplica esse dinheiro e vai dar. Vou sair daqui, vou correndo lá doar esse dinheiro. Me ligou 11h30 da noite. Falei, eu não consegui, o banco não transferiu. Mas amanhã eu vou cedo. Falei, dá para vir a São Cotolengo, homem. É da Igreja Católica. Doou. Veio mais umas 3 vezes, as coisas melhorou, nunca mais voltou. Está rico por lá. Mas aqui só vem encontrar Jesus Cristo. Então é difícil os que querem matéria na nossa casa muitas vezes. Só vem até melhorar. Só tem até aliviador. Só que nós temos que entender que aqueles que querem aliviador vai ser aliviador. Mas esse tempo passa, porque o remédio acaba o efeito. E cada um tem que fazer a sua conquista para ter merecimento. Não foi assim com os 10 leprosos? E Jesus Cristo falou, um foi curado. Não, mestre, foi 10, não, um. Os outros daqui 2 anos estarão com lepra novamente. Porque eles não aprenderam a lição e não vão modificar seus costumes, nem hábitos, nem buscar a verdade. Não, o Cristo não está entre esses. Aquele que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar seu povo, serão a exemplo do Mestre, dóceis e humildes de coração, acima de tudo. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que revele o menor sinal de orgulho, fugir dele como uma praga contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Foge desses lugares que apresenta Jesus comercial, Jesus material. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A única coisa que ele te pede é o amor. O amor está entrelaçado ao perdão, ao sacrifício, à caridade, à fraternidade. A vencer os vícios, erradicar os vícios. Tira os vícios de você. Não dá conta? Vem buscar ajuda, nós te ajudamos em nome de Cristo. Ide, meus bens amados, marchai sem vacilações, sem segundas intenções. Entendeu aí? Sem segundas intenções. Buscai primeiramente o reino de Deus. Buscai Cristo. Cristo é a verdade, é o único caminho, é a vida. Você pode achar que vai encontrar outro caminho. É ilusão, é ouro de tolo. Você está trocando uma nota de R$200 falsa por uma verdadeira sua de R$20. E está falando, estou levando mau lucro. Troquei R$20 por uma nota de 200, mas esse cara é bobo, hein? Levou R$20, eu fiquei com 200. Mas eu sou esperto. Eu vou fazer isso todos os dias da minha vida. Trocar R$20 verdadeiro por 200 falsos. Aparentemente você vai ter uma fortuna logo, logo. Mas é tudo falso, mentira. Seu castelo vai ruir, cair. Porque ele está sobre areia, ilusão. Isso chama ouro de tolo. Está compreendendo? Vem, irmão, vem ficar rico, doa 1.000 que você recebe 100 mil. Doa, vai. Ouro de tolo, ilusão. Ilusão. Aproveite a vida. Basta ser batizado, basta fazer isso, basta fazer aquilo. Cuidado com as mentiras. Afastai, preste atenção nisso. Afastai corajosamente tudo aquilo que poderia impedir vossa marcha em busca do objetivo eterno. Passai pelo crivo da fé raciocinada as tuas vontades, os teus desejos. A moda hoje, faça tudo aquilo que você tem vontade. Cuidado. As trevas te induzem a ter vontade. A ter vontade de ser mulher, a ter vontade de namorar um homem, namorar uma mulher, a ter vontade de experimentar uma pinga, uma cerveja sem álcool, para relaxar, um vinho. Esquece. Você está esquecendo que isso são forças malignas para envolver a tua mente. É como o traficante, o aviãozinho. E na primeira droga, geralmente ele te dá de presente. Né? Vai pedir a terceira. Vai lá, não tem dinheiro não, rouba da tua mãe. Rouba daquele anel. Vai lá no guarda-roupa. Sabe aquela roupa que tem um bolso, uma gibeira por dentro? Enfia a mão lá tem dinheiro. Lá dentro do guarda-roupa. Vai lá
Naquela gaveta de peças íntimas da sua mãe, lá atrás tem um pacotinho de dinheiro enrolado. Arranca a última gaveta, lá embaixo tem um pacote de dinheiro lá. Pega. Vai lá. Naqueles cofrinhos, porta-joias. Traz um anel daquele lá. Eu te dou 10 doses naquele seu anel que for bom. Entendeu aí? Isso são os ouro de tolo. Você ficou escravo, dependente. E se você não faz, você pensa que as coisas que estão acontecendo ruim na sua vida é porque você não está fazendo. Porque você não está doando, porque você não está contribuindo, porque você não está doando dízimo. Não. É porque você não está orando, porque você não está buscando Jesus Cristo, porque você não está fazendo o culto do Evangelho no lar. É porque você não está educando tua família, teus filhos, sobre as leis morais de Jesus Cristo. Pense nisso. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Alguém quer falar algo, perguntar algo, dizer algo? Fechemos nossos olhos. Obrigado, Jesus. Que a luz da tua verdade possa dissipar as trevas da nossa consciência. Fazer acordar-nos, assim como ressuscitastes Lázaro, à vida espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta casa santa. E em tuas mãos nossas vidas entregamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos da prática de todo mal. Que Deus seja louvado, hoje e sempre, que assim seja. Perdoe-me se alguma palavra te ofendeu. Agradeço pela tua presença. Louva Jesus que te acompanhe de retorno ao lar. Fique em paz.